Oi, pessoal, tudo bem? Luísa Dibo falando aqui da Céu Azul Facilitação. Vou gravar aí um vídeo contando um pouco do processo de diagramação de um painel que eu fiz recentemente no iPad, utilizando o aplicativo Procreate. E resolvi fazer esse vídeo porque muita gente tem dúvidas sobre como fazer uma diagramação, como fazer isso de um jeito rápido, fácil, estruturado. Então, quero contar mais do meu processo em detalhes aqui para vocês, para que eu possa ajudar, né? Quem tem aí dúvidas sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela, mas antes eu queria até achar um Trello que vou explicar um pouco mais sobre o contexto desse projeto, porque eu acho que isso faz bastante diferença na hora de tomar decisões sobre como fazer uma diagramação de um painel de facilitação visual. Então, esse trabalho que eu vou mostrar para vocês é da mentoria do Caio Carneiro, que a gente está fazendo, né? Então, toda semana, durante 10 semanas, a gente está entregando 2 painéis para eles, de uma sessão de mais ou menos de 2, varia de 2 a 3 horas a sessão de mentoria deles. A gente geralmente vende 1 hora de palestra, um painel, e palestra, mentoria, curso, né? Vai variar mais quando é um processo, um workshop co-criativo. O que é um workshop co-criativo, né? Quando a gente tem várias atividades, grupos, divisões, então esse tipo de fluxo de trabalho, ele é bem diferente, então a gente faz um tipo de proposta de escopo diferenciado e aí precisa entender melhor o dia, os objetivos do trabalho e tudo mais. Nesse caso da mentoria, o Caio, ele traz conteúdo para as pessoas, tem interação também, ele traz algumas apresentações, mas não tem muita coisa escrita, e aí a gente ajuda a criar esse resumo visual, então, da mentoria inteira, em 2 painéis, e a gente entrega até a próxima sessão. Então, ele faz a mentoria na quarta, na sexta-feira, eles sobem na plataforma de cursos, e a gente, no início, a gente estava ouvindo a mentoria ao vivo. Só que a gente acabou optando por, ao invés de estar ao vivo, né, presencial, ouvindo durante a gravação, a gente está ouvindo a gravação, né, ou seja, depois, porque fica muito mais fácil de fazer a colheita das informações, porque tu pode dar pause ou acelerar quando quiser acelerar. Então, isso faz muita diferença na hora de vender isso para o cliente de vocês. Pode ser um argumento de negociação, ao invés de estar presente naquele momento, ouvindo tudo que está sendo dito, pedir para, então, ouvir depois a gravação do curso, da mentoria, da aula, da palestra, porque aí é mais fácil de fazer a captura das informações, porque você pode pausar a qualquer momento e aí escrever e voltar se não tiver entendido alguma coisa. Então, isso ajuda bastante no processo de colheita, de pensar o painel, da diagramação. Então, fica aí a dica também para quem estiver começando, super indico esse formato de venda, de escopo de projeto de facilitação visual, que é realmente ouvir depois que a aula, a mentoria, a palestra já tiver sido feita, já tiver sido gravado, porque fica mais fácil. E além disso, poder fazer pós-evento é totalmente diferente de ter que entregar na hora. Também é uma característica que é super importante de ser falada aqui. Quando a gente precisa entregar o painel na hora, logo que acaba a palestra, a gente tem que fazer tudo muito mais rápido. Então, tudo acontece meio que ao mesmo tempo aqui agora. Por isso também que a gente gosta muito de trabalhar em dupla, porque uma pessoa fica 100% focada em ouvir e resumir visualmente, e a outra pessoa fica também ouvindo, mas já pegando essas informações que estão sendo selecionadas pelo colheita e passando para o painel, pensando em diagramação, em como criar os conceitos de uma maneira visual. Então, isso agiliza o processo e por isso a gente consegue entregar mais rápido e próximo da hora de finalização da palestra, da mentoria, do que quer que estiver rolando ali naquele momento. Então, mais um argumento de negociação é esse, de poder entregar depois. Se vocês puderem entregar depois, para quem está começando, vale muito a pena também, porque isso faz com que
vocês tenham mais tempo para poder desenvolver o painel graficamente, né? Possam pensar com um pouco mais de calma. Uma das coisas que acontece do trabalho da facilitação visual durante um processo, né? Durante um fluxo, um encontro, é uma pressão desgraçada. Então, assim, se tu não tiver ali seguro ou não tiver se sentindo tão apto, né, para isso, normal, porque é uma coisa nova e tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu sugiro, recomendo esse tipo de entrega de serviço da facilitação visual, que é pós-encontro. Se puder ser ainda por cima podendo pausar, melhor dos mundos. Então, fica aí a dica para as pessoas que estão iniciando esse processo de facilitação visual. O que mais que eu quero falar antes de mostrar para vocês a parte da diagramação? Ah, lembrei. O que eu quero falar também é que nesse caso de poder entregar depois, vale vocês também compreenderem a demanda do cliente. Obviamente, a gente sempre fala isso aqui na Céu Azul, a importância de estar atento ao que o cliente precisa, né? A necessidade do cliente. Então, a facilitação visual, ela está a serviço de alguma questão estratégica que o cliente está necessitando. Então, qual é essa questão? Pergunte para ele, instigue ele a pensar sobre isso, e não simplesmente porque ele acha bonitinho e resolve que quer contratar. Não, ajude ele a pensar de maneira estratégica como utilizar a facilitação visual. Isso vai fazer com que tu consiga realmente entregar mais valor para o teu cliente através do serviço da facilitação visual, e que ela não caia nesse lugar de, é só mais uma coisinha bonitinha que eu estou contratando aqui. Então, nesse caso de poder entregar depois, eu acho que o que tem funcionado mais para esse tipo de trabalho são cursos ou isso, né, mentoria. Por quê? Porque é uma coisa que acontece semanalmente. Então, toda semana tem aquela aula, tem aquele encontro que as pessoas falam sobre alguns assuntos determinados. E a facilitação visual ajuda muito como um resumo. Então, antes de iniciar um assunto novo, a pessoa vai lá e mostra o que aconteceu na aula passada para poder fazer essas conexões dos conteúdos e essa costura das informações. Então, é super válido para quando tu tem um processo mais extenso, né? Quando é uma coisa que é muito rápida, que é só tipo uma live ou uma coisa que acabou ali, fica mais difícil de tu entregar depois, porque as pessoas querem essa coisa mais imediatista, né? Porém, existe um perfil também de cliente que tem falado com a gente, que é um perfil de cliente que quer utilizar a facilitação visual como uma retomada de relação com o conteúdo, com os clientes finais dele, né? Então, a pessoa está gerando ali um conteúdo ao vivo numa live. Aí ela foi lá, falou 1 hora, 2 horas, e vocês estão ali, vocês assistem depois essa live, tá? Fazem o resumo visual, fazem a facilitação visual, entregam para o cliente de vocês, e o cliente de vocês utiliza isso para retomar a relação com o cliente final deles. É quem estava na live, é quem teve algum interesse, é quem não pôde assistir a live. Então, percebam como é importante entender estrategicamente, dentro de uma régua de comunicação, aonde a facilitação visual se encontra. E não simplesmente uma coisa jogada louca que não tem conexão com coisa nenhuma, entendeu? Então, vocês têm que ser as pessoas que falam isso para o cliente de vocês, porque muitas vezes ele não vai saber. Ele tá ali, assim, achando que é maneiro e tal, mas ele não tem noção da potência em termos de comunicação, de criatividade, de engajamento que a facilitação visual pode ter. E aí, cabe a você, facilitador visual profissional que eu sei que você é e quer se tornar, mostrar isso para ele, né? Então, só para, né, dar esse contexto, né, de várias possibilidades que podem ser feitas com a facilitação visual e como você pode falar isso para o seu cliente. Então, nesse caso, é o que a gente está fazendo, como são 10 sessões, são 10 semanas, não precisa entregar tudo correndo, a gente está fazendo um processo um pouco mais demorado de uma para outra, mas tendo esse pulso aí semanal de entregas. E, bom, daí nesse caso específico do Caio Carneiro, são 2 painéis, eles já têm uma linguagem visual, a gente, né, seguiu isso também é super importante de falar, a gente sempre pergunta para o cliente qual é a paleta de cor, o que precisa entrar em termos de logo, quais são né, essas informações da moldura, né, e tudo mais, e aí eles já têm
essa pegada, essa identidade deles. A gente está seguindo isso nos painéis da facilitação visual. Vou mostrar para vocês agora. E, bom, antes, deixa eu começar a compartilhar a minha tela do iPad. Como eu expliquei para vocês, eu uso o Procreate. Nesse caso, eu vou primeiro mostrar o Trello, tá? Que é onde a gente captura as informações para poder fazer o painel de facilitação visual. Então, o Lucas fez, né, a colheita deste painel. Então, a gente, né, geralmente ele foi colocando tudo aqui e ali, colheita, seção 8, painel 2, painel 1, painel 2, né? Acabou que eu joguei as informações que eu queria botar no painel 1 e deixei ele naquela primeira coluna, que é o painel 2, né? Então, tá tudo meio que nessas duas colunas. Aí, aqui são as informações do primeiro painel, e aqui as informações do segundo painel, tá? Aí, às vezes, tem alguns print screens, né? Tem mais informações e tal, alguns comentários. A gente usa bastante o Trello para fazer a colheita, porque a gente entende que dá para organizar de um jeito rápido, ágil e visual tudo que a gente precisa. Já usamos outras plataformas e não funciona tão bem como o Trello. No caso do Word, que poderia ser o Docs, né, do Drive, que aí é legal, que fica compartilhado, fica na nuvem, todo mundo vê tudo que está sendo escrito ao mesmo tempo. Não é tão bom porque ele é muito linear. Esse aqui é legal porque tu pode arrastar as coisas, botar, isso aqui vem para cá. Ah, não, isso aqui volta, isso aqui é o que eu vou querer. Dá para botar etiqueta aqui, dá para botar em ordens diferentes, né? Então, ele fica nessa vibe meio post-it, que a gente gosta bastante. A gente já testou também fazer isso no Miro, que é basicamente um whiteboard, né? Um quadro branco que tu pode botar um monte de post-it lá. Porém, o legal daqui é que tem esse print screen, sabe? Dá para tu... Eu acho o Miro mais ágil, sabe? Ele tem essa versão para o iPad, para aplicativo, tu consegue abrir no celular, consegue abrir no iPad super bem, também no computador. Então, usamos aqui este aplicativo. Quem fez essa colheita foi o Lucas, né? E aí, vou mostrar para vocês aqui o primeiro painel que eu fiz, tá? Então, alguns combinados que a gente tem com o cliente. A gente sempre coloca no primeiro painel o título, que é, nesse caso, Técnicas de Venda Avançado. E a gente sempre faz um ícone para cada uma das sessões, tá? Que eles também estão usando isso em outras comunicações internas deles. Então, cada sessão tem um ícone. Além disso, a gente tem o avatar do Caio aqui, né? Que também precisa estar nos painéis. Não necessariamente ele precisa estar no primeiro ou no segundo painel. A gente pode escolher se ele está no primeiro, se ele está no segundo, se ele está aonde a gente quer colocar ele. Então, em alguns casos, a gente põe ele no centro, às vezes na direita, às vezes na esquerda. Vai depender aí das informações, né? Do conteúdo daquele dia, como a gente quer trabalhar isso visualmente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o Replayed in Time-Lapse. Peraí, deixa eu ver, que eu acho que é assim. Tá, como é que eu começo, né, esses painéis? Como eu posso entregar eles depois? E eu já ouvi a palestra, né, e já tem toda a parte da colheita pronta. O que eu faço primeiro vamos ir botando a coisa para começar aos poucos. Eita, volta. O que eu faço? Eu primeiro coloco ali o título, né? Todos os títulos têm o mesmo tamanho de fonte. Se não me engano, esse aqui é 40 pontos. Aí eu coloco a nossa assinatura ali embaixo. Nesse caso, eu já tinha pensado em colocar o avatar dele ali no centro. E como tem essa história do funil, eu pensei, vou botar o funil no meio, porque é a informação mais visual e principal que a gente quer chamar a atenção nesse primeiro painel, e vou botar as informações ao redor. O Lucas também já tinha sugerido isso para mim, né? Quando ele prestou atenção no conteúdo, muitas vezes isso já fica mais claro em termos visuais, como a gente pode trabalhar. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu pego aquelas informações que estão nos cards do Trello e vou jogando tudo aqui, tá?
Como eu já tenho todas as informações, para mim fica muito melhor eu ter uma... Aí, ok, eu botei o funil, tirei um print do funil, coloquei aqui, e aí vi o tamanho que isso ia ter, como é que eu ia botar, né? Coloquei ele aqui. Aí eu passei a caneta, né? Vou botar entre aspas. Enfim, o pincel digital por cima do funil para desenhar conforme estava na apresentação dele. Então, fui fazendo, né? Primeiro posicionando essa parte grande, né? Que ia entrar no painel para que eu tivesse essa noção espacial de quanto de espaço efetivamente ia ser necessário para fazer essa informação, né, nesse diagrama aqui do funil. Aí, ó, botei o funil aqui em cima dele, tá? Tipo, como se ele estivesse sendo o final do funil. Achei que ficou simbólico também isso aqui. Aí botei o funilzinho ali do lado, peguei as cores exatamente como estavam na apresentação. Quer dizer, exatamente não, porque nessa apresentação ele tem um leve degradê e eu achei que não fazia tanto sentido o degradê, porque a gente não tinha usado degradê em nenhum outro material, e aí eu pensei que a cor chapada faria mais sentido realmente do que o degradê. Então, só peguei realmente a cor mais forte do funil e fui colocando aqui. Daí, escondi o funil pequenininho. Temos aqui o funilzão. Aí, volta as informações, tá? Como eu tenho todas as informações, eu fui colocando elas aqui, encaixando dentro do funil, vendo como eu poderia alinhar elas, né? Centralizada, um pouco menor, como que elas caberiam, né, aqui dentro de um jeito que ficasse legal. Aí depois eu fui fazer o ícone da aula, ali sempre do lado, esse ícone da aula sempre fica nessa posição, que é o lado superior esquerdo. Então, começa com o ícone e depois o título, né? Então, fiz ali aquele ícone. E aí passei todas as informações dos cards que tinham que entrar. Então, tudo que tinha na colheita, no Trello, eu coloquei aqui, tá? E isso é muito bom, porque aí eu tenho uma noção realmente do quanto de espaço essas informações vão me tomar, para eu poder já ir pensando a diagramação. Eu sempre presto atenção primeiro no texto e depois em como eu vou desenhar isso. É assim que o meu cérebro funciona na hora de eu fazer uma facilitação visual. Eu leio o texto, entendo as informações, entendo o conteúdo e depois eu penso visualmente como representar isso. Porque, para mim, na facilitação visual, o desenho está a serviço da informação. O desenho está a serviço da forma, né? Do conteúdo. Eu estou ali ajudando aquele texto a ficar mais interessante, a ficar mais criativo, a chamar mais atenção. Mas é ele a parte principal, é a informação. Então, eu não posso colocar o desenho, na minha opinião, e no estilo de facilitação visual que eu faço, eu não coloco o desenho como personagem, a parte principal do painel, e sim a informação. E como essa informação pode estar chamando a atenção de um jeito que faça com que as pessoas queiram ler ela, né? Eu boto uma roupa bonita na informação. Então, aí fui dividindo aqui, né, quais eram os espaços que eu tinha de texto. Então, vocês vão ver que no centro eu fiquei realmente com o funil. E aí, do lado esquerdo, entraram 4 informações. E do lado direito, entraram 5 caixas de texto, né? Então, 4 caixas de texto do lado esquerdo e 5 caixas de texto do lado direito. E ainda no lado direito, nessa parte superior, tanto né, do lado esquerdo quanto do lado direito, ela tá menor, porque o funil é maior lá em cima e ele vai afunilando, né? Então, a primeira frase, ela tá menorzinha. Então, eu deixei ela, porque eu uso 2 tamanhos, tá? Para a caixa de texto. Então, na parte de baixo, eu estou usando... o título, ele é 40 pontos. Aí, tem dois tamanhos na parte de baixo, 20 e 16.
16 é quando eu quero ser menorzinho, né? E aí, nesse caso, a primeira frase, que é esse a venda é uma mistura de ciência e arte, ela é uma frase pequena. Então, ela coube no tamanho 20 de uma maneira tranquila ali em cima. Então, eu deixei ela assim. Porém, do outro lado, a outra frase que entra, que é meta clara de leads, contatos diários, prospecção de agendamento de apresentação, essa frase já é um pouco maior, ela tem palavras maiores. Então, ela não ficou legal grandona, ficou muito quebrada. Então, por isso, eu deixei ela em tamanho 16. Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção. Do lado esquerdo, eu comecei com a frase e desenhei o desenho embaixo da frase. Então, no outro lado, o que eu faço? Eu faço um zigue-zague. Eu sempre busco fazer essa diagramação que eu chamo em zigue-zague, tá? Que é deixar as coisas, um texto junto com um ícone, que aí vem mais um texto, aí vem mais um ícone, e nunca tão perto assim, 2 textos ou 2 ícones, para as coisas não se confundirem. E aí, até nesse caso também, sabe? Para ficar mais interessante visualmente e ter um equilíbrio, um balanço, uma coisa que queira que o olho ele faça assim essa leitura dinâmica, né? E não cria um padrão tão claro. Porque é engraçado isso, né? A coisa do olho, do olho do nosso cérebro, né? Como é que ele funciona. Se eu faço tudo muito padronizado, a gente acha que não tá tão criativo, tá? Agora, se eu faço tudo muito bagunçado, também fica difícil de ler. Então, é um equilíbrio que precisa acontecer, ao mesmo tempo que precisa ficar interessante visualmente, né? Que a pessoa olhe e pense, uau, o que tem aqui? Tem um monte de informação, tem um monte de desenho, deixa eu tentar entender, meu cérebro tá tipo puxando, meu olho tá querendo ler aquilo. Precisa ter isso, mas ao mesmo tempo precisa ter uma certa lógica, mas também precisa ter, não pode, tem que fugir um pouco da coisa muito padronizada. Minha opinião pessoal, tá? Tem gente que faz super organizado, super bem diagramado, tipo, certinho, quanto de espaço daqui para lá, nananã. Eu não acho tão interessante visualmente falando, porque eu acho mais criativo, eu acho que as pessoas têm mais vontade de ler quando é um pouco mais bagunçado, mas não tanto bagunçado assim. Então, é esse equilíbrio aí que tem que ir sentindo, tem que ir entendendo como fazer. Então, do lado esquerdo eu comecei com o texto, então do lado direito eu vou começar com o desenho. Até porque, como a frase é maior, eu baixando um pouco essa frase, eu ganho mais espaço, porque, novamente, é isso, o funil ele vai diminuindo e eu vou ganhando espaço nas laterais para poder desenhar. Então, observação importante aqui para que vocês entendam a construção dessa diagramação. Aí comecei aqui a desenhar o que poderia fazer um ícone que representasse essa ideia de ciência e de arte, né? Então, eu tinha que misturar 3 coisas aqui: venda, ciência e arte, e fazer um ícone que misturasse esses 3 conceitos simbolicamente. Então, me veio essa ideia de eu fazer, tipo, as 2 coisas cruzadas, né? Tipo, como é que é o nome disso? Tá, o pincel e esse vidrinho ali, né, de laboratório, para representar a ciência. Eu fiz aí alguns estudos. Aí eu queria representar o venda, e o venda eu vou representar com money, 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 com cifrão. Então, eu achei que encaixou legal aqui, né, com o espaço que eu tinha, e ficou um pouquinho poluído, mas quando eu pinto, né, a coisa consegue, dá para dar uma equilibrada melhor nessas linhas brancas, né? Vocês devem ter percebido que esse fundo preto, essas cores e tudo, eu estou seguindo a identidade do cliente, né? Não fui eu que escolhi isso, a gente conversou e de acordo com o que eles já usam, né, de identidade, a gente está seguindo o que eles estão pedindo, né? E aí isso é legal de frisar também, essa identidade deles, que o fundo preto é uma característica muito forte de quando é uma linguagem mais digital, porque o fundo branco conecta muito com o fundo branco do papel, né? E é uma coisa muito mais conectada com o analógico. Então, esses símbolos de cores, né? E como a gente consegue comunicar isso,
é legal de refletir, porque daqui a pouco, se o cliente de vocês pega e fala assim, eu quero um fundo preto, mas ele tem uma pegada super analógica, tu pode trazer isso para ele, até porque se depois ele quiser imprimir isso aqui, o quê? Imprime esse preto, bem preto aí numa gráfica, vai sair uma nota. Se ele não tiver dinheiro para fazer, vai ser ruim para ele. Então, já se posiciona também como um especialista aí de impressão, explicando, né, que coisas que são muito coloridas na hora de imprimir são mais difíceis e que ele vai precisar de uma boa gráfica para fazer isso. Então, novamente, briefing. Escolha as cores de acordo com aonde o seu cliente vai utilizar isso depois, né? Pergunte isso para ele, fale sobre essas possibilidades, sobre o impacto dessas decisões que parecem ser bobinhas, do tipo, eu quero tudo colorido, que maravilhoso. E aí tu fala assim, beleza, tu vai imprimir depois, tu tem verba para, né, imprimir isso tudo colorido e tudo mais. Então, esses questionamentos ajudam vocês a tomarem decisões de uma maneira mais inteligente e estratégica. Ok, então já fiz o primeiro ali, escrevi a venda é uma mistura de ciência e arte, fui para o próximo, que era a parte de baixo, tá? Aí eu achei que ficou assim meio que um buraquinho ali, sabe? Meio que me incomodou esse buraquinho, e aí eu estava tentando ver como eu podia encaixar alguma coisa que trabalhasse, né, esses conceitos e tal, até porque a parte de baixo também fala de uma coisa que está escrito em cima, então ele falou em cima dessa questão da ciência e da arte, e embaixo ele também fala sobre isso, ele fala os números regem qualquer processo, ciência, mas existem suas competências e suas habilidades, arte. Ou seja, tem uma conexão muito grande com o desenho, com a informação de cima. Então, como ele está falando de números, eu fiz o gráfico e fiz com que essa seta, né, esse eixo, esse é o eixo Y, né? O eixo Y viesse da parte do desenho até a parte de baixo, para que as pessoas compreendessem que tem essa conexão com a parte de baixo, né? Então, tu vê que o cifrãozinho, ele tá invadindo um pouco a parte de cima. Então, isso já conecta com a parte superior. E aí, esse eixo Y já está invadindo a parte de baixo, já conecta com a parte inferior. Então, é isso. Aí, depois tem a seguinte frase. Se você não sabe os números, não tem como aprimorar. Então, eu botei novamente uma conexão que guia, né, essa parte de números até a parte de baixo, e aí entra uma mini, nesse gráfico pizza, que eu utilizei o gráfico pizza porque na parte de cima eu já tinha usado um gráfico de barras, então eu usei um gráfico de pizza na parte de baixo, e aí não tem como aprimorar. Na verdade, essa parte também conecta com a parte de cima. Tu vê como os assuntos, eles estão muito conectados. Então, esses ícones, todos eles estão se falando. Então, nesse caso, a pessoa, ao mesmo tempo que está mostrando números, ela também está mostrando essa coisa de aprimorar. E a parte de cima está falando sobre, novamente, um gráfico, né? Saber os números e as competências e habilidades. E aí, no caso da palestra em si, ele fala que essas competências de venda tem muito a ver com negociação, com fala, com conexão, com relação, com diálogo. Então, por isso eu desenhei a pessoa de um lado ela tendo os números e do outro lado ela tendo boas habilidades de fala, e aí coloquei um coraçãozinho porque eu acho que fica mais emotivo, e aí isso ajuda a entender a parte artística e a parte mais humana da coisa, né? Então, que é o que ele está querendo dizer, que tem que integrar essas duas áreas para poder ser muito bom em vendas. Aí, a parte de baixo já começa. Deixa eu avançar um pouquinho, porque eu quero ver um negócio aqui. Aí, vocês estão vendo que eu acabei não tendo tanto espaço, né, nesse lado direito aqui. Então, o que eu fiz? Os ícones, eles estão todos muito semelhantes em termos de mensagem não mensagem, mas assim, de universo iconográfico, tá? E aí, por conta disso,
a parte de a última escrita, tá? Que é a lei dos números. Se você aumentar seus números, você vai aumentar seus resultados. Eu dei uma juntada. Vocês estão vendo que as coisas estão muito conectadas? Então, eu queria falar que é preciso saber os números para poder aprimorar. E aí, a parte de baixo tem essa lei dos números que também fala que tem que, para aumentar os números, tem que se você aumentar os seus números, tu vai aumentar os seus resultados. Então, eu coloquei essa engrenagem para dizer, tipo, a coisa está funfando, né? Tá rodando aqui, né? E até uma análise até mais mecanicista da coisa para mostrar que tem que funcionar, que tem que ter essa pegada mesmo de fazer, né? De engenharia da coisa. Botei uma flecha para cima de tipo, uou, resultados e estamos, né, aprimorando aí e tal, aumentando, e a pessoa realmente escalando na verdade, subindo como se fossem degraus do gráfico em chart, né? Gráfico em barra. Então, tem muito essa analogia do gráfico de barra como se fosse uma escadinha. E aí, aqui também quero pontuar, né, a importância da gente ter, como é que é o nome disso? Coisa poética, licença poética. Licença poética é super importante na hora de criar os desenhos da facilitação visual. Então, obviamente, isso não existe na realidade, não é uma pessoa subindo um gráfico de barra, mas é aqui que a nossa imaginação, nossa criatividade, nossa ousadia de misturar o que é real com o que é imaginário pode fluir. Então, como eu quero falar que a pessoa é que está alcançando esses resultados e eu estou botando ela subindo, né, esse gráfico como se fosse uma escadinha, e aí finalizei com mais um negocinho de dinheiro, né, de cifrão ali, porque estamos falando de vendas. Então, e ele fala dos resultados, então não é só simplesmente, sei lá, falar com as pessoas e sim vender, converter, né? E aí coloquei essa cena, né? Então, como se essa engrenagem estivesse fazendo rodar para cima, essa pessoa está subindo o gráfico que está ali exponencializando dinheiro, tudo mais. Então, consegui de alguma maneira aí trabalhar todos esses conceitos da mensagem, das mensagens, desses blocos, dessas 4 caixas de texto em 3 espaços de desenho que eu tinha do lado esquerdo, né? Então, foi assim que eu resolvi visualmente essas informações junto com esses desenhos. E aí já aproveitei para pintar, né? Isso já dá uma outra carinha, né? Quando a gente pinta e já dá para reforçar mais algumas informações e a coisa fica mais destacada. Partiu o lado direito. Então, comecei primeiro com o desenho e botei o texto embaixo, né? Aí tem essa questão da meta clara dos leads, né? Dos contatos diários, prospecção e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Deixa eu chegar um pouquinho mais para um zoomzinho, que eu acho que talvez ajude, né? Um instante, replay. Tá. Chegando do lado direito, tá. Aí ele fala sobre contatos diários, tá? E prospecção e agendamento de apresentação. Então, eu queria mostrar a meta, né? Aqui está representada por esse check. Então, meta eu tenho que fazer aquilo todo dia, né? No caso aqui, ele escreveu diariamente. E a coisa da prospecção do agendamento. Então, eu fiz realmente uma agenda, né? Então, agenda, check todo dia. Então, estou girando ali em torno dessa simbologia que é importante das pessoas entenderem que todo dia tem que fazer coisa nessa agenda, esse agendamento, né? Então, estou botando ali o caderno para ser um ícone bem fácil das pessoas compreenderem que é algo que elas precisam fazer no dia a dia delas. A parte de baixo fala, nunca termine uma reunião sem marcar a próxima. Então, eu tinha que criar realmente uma cena disso, né? Aí, olha para essa... Ai, meu Deus, não dei muito para frente, como é que eu volto? Aqui. Aí, seguinte, a importância, né, de ter todas as informações.
No segundo bloco de texto do lado direito, fala sobre essa questão de já marcar a próxima reunião. E a primeira ele fala sobre o agendamento. Eu até tinha pensado em colocar um calendário, só que eu acho o calendário, o ícone do calendário ia ficar realmente melhor na segunda caixa de texto. Então, por isso eu usei a agenda na primeira, até porque ele fala agendamento, né? E aí na segunda eu usei a parte do calendário. E aí fiz uma coisa super simples, que é, não preciso, sabe, tu não precisa desenhar tudo com detalhes na facilitação visual. Essa aqui é a parada, é tentar desenhar, na minha visão, tá? É tentar desenhar as coisas do jeito mais simples e rápido possível, que fique bonito e que as pessoas entendam. Isso é a facilitação visual para mim, porque isso aqui é uma coisa intermediária, né? As pessoas elas estão prestando atenção num conteúdo inteiro, então elas não estão prestando mega atenção no teu desenho. Não preciso desenhar aqui, tipo, uma mesa perfeito, a pessoa, né, cheia de cabelo, de roupa, quem é essa pessoa e tudo mais. Aí eu começo a prestar, a pessoa vai prestar atenção mais no desenho do que na informação em si. Então, é o mais básico, mais simples, que esteja bonito e que passe uma mensagem. Então, nesse caso, eu desenhei uma cena que não, eu nem desenhei a mesa toda, porque não ia caber nesse espaço, né? Então, eu só desenhei uma linha reta para mostrar a mesa, né? Geralmente, uma reunião tem uma mesa. Eu sei que a gente está tudo online hoje em dia, mas eu achei que valia a pena resgatar uma ideia de reunião presencial. E aí, até porque ele não frisou isso, né, na fala dele, tipo, de ser online, nem nada assim, ele falou reunião e tal, então eu achei que ficou legal pensar nela presencial. Aí botei só essa linha para representar a mesa, uma pessoa que está ouvindo, então tu vê que ela está de lado, né? Não preciso desenhar os dois braços aqui, desenhei ela só tipo com um braço, né? Desenho lateral com o braço em cima da mesa. A outra pessoa, ela tá numa postura que é receptiva, né? Que é de tipo um vendedor, é alguém que está ali guiando aquela reunião. Então, ele, ao mesmo tempo que está com o braço quase esticado, assim, conectando com aquela pessoa, ele também está apontando para a data da próxima reunião. Então, e aí o calendário eu fiz grandão para justamente destacar essa ideia de que ele está apontando algo no calendário do tipo, vamos marcar uma data, né? Então, isso fica uma mensagem muito rápida. Então, nunca termine uma reunião sem marcar a próxima. Então, cheque o segundo. Aí depois tem assim, fechamento é uma pergunta para a qual é a resposta... Não, fechamento é uma pergunta para a qual é a resposta... eu acho que aqui deveria ter escrito é a resposta... Qual a resposta é? Nossa, olha, desculpa, gente, aqui já é de noite, eu tô aqui gravando, meu cérebro já não tá mais funcionando tão bem. Fechamento é uma pergunta para a qual a resposta é a confirmação da venda. Então, vamos lá, vamos ler novamente esta frase, tá? O fechamento dessa reunião, desse contato, é uma pergunta para a qual a resposta é a confirmação da venda. Então, tem que representar isso visualmente. Como fazer isso neste espaço, né? Tu vê que, nesse caso aqui, esses ícones, eles estão todos assim um pouco mais para horizontal, né? Então, é como se coubesse realmente uma ceninha, né? E aí eu coloquei a parte da pergunta como uma coisa importante, então um balão de fala com um ponto de interrogação, super simples, todo mundo entende que isso é uma pergunta. E aí eu fiz esse alvo, né? Que é para representar a confirmação da venda. E aí, como se fosse essa flecha, eu poderia até ter feito um dardo, mas a flecha ela é mais limpa e eu não tinha tanto espaço assim. Como eu já ia fazer o dardo, que tem muita informação, muito círculo e tudo mais, eu optei por essa flecha mesmo, né? Como se fosse mais um arco e flecha disparando para um. É isso, né? Para coisa de um dardo. Não é dardo, né? Isso, como é que é o nome disso? Um alvo. Um alvo. Então, esse alvo, né, com dinheirinho e flecha nele. Então, a pergunta sai, né, a flecha sai da pergunta, vai para o alvo, dinheiro, tiquitim, perfect. Então, aí depois CTA, call to action. Aí o call to action eu deixei assim, sem uma representação específica, até porque já estava com bastante informação nesse ícone e acho que já
ia representar bem aí o que precisava em termos de mensagem. Dica que eu queria dar aqui, tá? Deixa eu voltar para mostrar. Tá vendo aqui eu fiz o alvo e não ia caber exatamente? Pois é. Aí o que eu faço? Ao invés de fazer o desenho completo, eu só apago essa parte onde tem o texto. Isso eu aprendi com a Mari Ferreira, que trabalha com a gente. Ela faz bastante essa dica, né, nos painéis de facilitação visual dela. E estou aqui chupinhando a ideia e estou passando para vocês porque ela é muito boa. Porque às vezes tu não tem espaço para desenhar tudo perfeitamente. Então tu desenha e apaga aquela parte que o texto está comendo, né? Está entrando, mas completa onde dá para completar. Porque o cérebro, ele entende, né? Aquele desenho completo e aí fica mais... tu ganha mais espaço e mesmo tu não tendo que fazer o desenho por completo e a coisa se completa de um jeito tranquilo, né? Dá para entender o que está desenhando ali. Então, fica a dica também de dar uma apagadinha, qualquer coisa. Agora, a parte quarta caixa de texto que temos que representar visualmente. Vendas é um jogo de crenças. Quem acredita mais, ganha. Então, crenças. Eu resolvi fazer 2 pessoas, tá? Então, crenças tem muito a ver com mentalidade, né? Com cérebro. Só que se fosse somente um cérebro, eu achei que não ia ficar tão conectado. Então, eu queria realmente mostrar as pessoas. Mas aí eu fiz a cabeça delas aberta, uma coisa bem Hannibal. E deixei os cérebros delas à mostra. E aí, como é que eu ia representar crenças, né? Eu até também tenho isso, às vezes crenças pode ser alguma coisa tipo valores, e aí tem a ver com coração. Então, e aí, como tinha essa visão de competição, eu fiz 2 pessoas com o cérebro aberto, e aí esse coração, essa seta, né, que sai do cérebro delas, então, tipo assim, como se elas estivessem realmente competindo para ver quem emana mais essa crença, né? Então tem o cara da direita, o boneco da direita tá com uma seta maior, com o coração ali dentro, do tipo assim, ele acredita mais, né? Então, ele ganhou, e aí como é que eu mostro que ele ganhou? Coloco o troféuzinho na mão dele. Então, aí eu consigo também organizar essa cena bem, porque fica claro que alguém ganhou e que existe uma competição, que, enfim, eu achei que ficou um ícone bem resolvido aí para o espaço que tinha e para o nível de informação abstrata que é. Então, curti aí o resultado. Aí botei eles de olhos fechados, porque eu achei que ficou mais conectado ainda com a questão da crença, né? Então, tipo, quando a gente tá de olho fechado, é isso, eu acredito até de olho fechado, né? Tem uma simbologia assim, por isso eu botei eles de olhos fechados, acreditando muito, e um ganhando com troféu, coração, cérebros abertos. E é isso. E chegamos ao último, um F1D, que é, como a gente chama, um bloquinho, né, de uma frase, um desenho, que é: cliente antigo é muito sensível à oferta nova. E aí, essa frase, né, dentro do contexto que estava explicando, é que os clientes antigos gostam de novas ofertas, né? Então, ele explicou, ele fala a frase desse jeito, né? Por isso que a gente botou assim. Aí, eu botei o cliente aqui e a pessoa oferecendo uma coisa para ele, né? Aí tava pensando em fazer tipo uma bandeja, mas aí tá vendo aqui, olha, vou voltar um pouco para vocês verem. Aí tinha pensado em fazer tipo uma bandeja, mas não tava cabendo direito, aí resolvi fazer realmente só uma mãozinha e aí um quadradinho oferecendo, né? E aí esses 3 risquinhos que a gente coloca perto de algumas coisinhas são tipo a melhor coisa do mundo. Eu uso isso muito para dar ênfase, né, a algo. Então vocês vejam que eu coloco o cliente do lado direito porque eu tenho mais espaço para desenhar ali do lado direito. Coloco o cliente com essas estrelinhas, né, nos olhos para representar que ele está curtindo, né? Eu poderia ter colocado o coração, mas eu já tinha usado o coração muitas vezes. Do lado direito já tinha usado coração, logo em cima já tinha usado coração, por isso eu optei pela estrela. Então, estrelinha nos olhos e ele sorrindo, do tipo, sou aqui cliente fofo, estou encantado.
E aí a mão, só a mão, né? Não precisa ser muito mais do que isso. E tu vê como é que eu desenho a mão, né? São 2 traços, gente. Pelo amor de Deus, são 2 traços. Então, desenho simples para representar uma mãozinha. E aí eu coloquei esse pacotinho, né? Esse coisinha, esse quadradinho, justamente porque ele parece mais um pacotinho, né? Se eu desenhasse uma coisa redondinha, não acho que ficaria tanto com cara de pacotinho, de oferta, de tô te oferecendo um negócio, porque poderia ser tipo uma caixinha mesmo, né? Tem mais cara de produto, conecta mais com esse conceito simbológico aí de produto. Então, por isso um quadradinho, não uma bolinha ou um triangulinho. E aí, ênfase dos 2 lados para mostrar, tipo, uou, super oferta. E aí depois pintei todos os ícones ali, né? Eu gosto de misturar aí a pintura com sombra dentro, sombra fora. Eu não pinto ele 100% porque vários dos meus ícones, né, estão abertos ali. Eu gosto de, novamente, não dar tanta ênfase assim ao desenho. Eu acho que normalmente o desenho já chama atenção naturalmente. Então, se eu ainda pintar ele bizarramente maravilhoso, cheio de coisa, vai chamar muito mais atenção. E eu quero que essa atenção seja dividida entre desenho e texto. Então, por isso eu não pinto tudo assim de um jeito super incrível e também para ganhar tempo. Aí, a finaleira da finaleira é realmente destacar as palavras principais desse texto, desses textos. Então, tu vê ali do lado esquerdo superior. Agora eu não vou, até vou soltar aqui. Aqui, né? Eu botei ciência e arte, aí como nesse aqui, tá? Vou dar bastante zoom. Então aqui eu botei ciência e arte. Aí como eu já aqui embaixo também fala ciência e arte, mas aí como eu já tinha falado ciência e arte, eu botei números, competências, habilidades. Então, né, não vou sublinhar de novo a coisa que eu já tinha sublinhado ali em cima, vou sublinhar coisas novas. Então, aqui é uma leitura dinâmica. A pessoa tá ali, ciência, arte, números, competências, habilidades, tá? Aí aqui aprimorar, aí lei dos números, 2 pontinhos, né? Resultado, tá? Então, lei do número, resultado, aprimorar, ciência, arte, habilidades, competências, números. Então, essas são as partes principais do lado esquerdo. Lado direito, meta, leads, é isso. Reunião, marcar, confirmação da venda, crenças, cliente antigo, oferta nova. E aí, desse jeito, a gente consegue ter muitas leituras, né, a respeito desse painel. Então, tu vê que não tem necessariamente um passo a passo, que a pessoa tem que começar pelo lado X e terminar pelo lado Y, sabe? Eu gosto bastante de falar sobre isso também, porque eu acho interessante o jeito que cada um lê o painel. E eu não tenho a pretensão de achar que eu vou guiar especificamente como cada um vai ler o painel de facilitação visual. Isso é um momento criativo também de leitura, sabe? Então, a não ser que precise ser uma coisa que tenha início, meio e fim, aí eu numero, aí eu, né, desenho de um jeito, diagramo de um jeito que mostre que tem um início, meio e fim, que é importante da pessoa ver primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Mas assim, quando tu olha no geral, não tem, ó, a leitura geralmente começa do canto superior esquerdo para o canto inferior direito, porque é assim que a gente lê aqui no Ocidente. Então, é meio intuitivo isso, né? De acordo com a nossa cultura, e de cima para baixo, nunca de baixo para cima, né? Então, é meio por aí que a diagramação funciona. A pessoa pode ler, por exemplo, a venda é uma mistura de ciência e arte, e depois ir para metas claras de leads. E aí depois ela vai, os números reagem a qualquer processo, ciência, mas existe isso, entendeu? E tá tudo bem, porque não atrapalha o aprendizado dela, né? A captura das informações dela. Ela ter lido o primeiro, esse canto aqui da esquerda, a venda é uma mistura de ciência e arte, depois esse aqui dos leads, e depois voltar para cá. Não tem problema isso, sabe? Não tá errado. E aí, claro, aqui o funil fica mais claro que é tipo de cima para baixo, que tem ali fechamento, pós-venda, acompanhamento. Então, tu já sabe que é de cima para baixo. Então, gente, é isso. Queria desmistificar aí um pouco esse processo de diagramação. Ele é bem diferente aqui no Procreate, né, do que é no ao vivo e no papel, mas eu acho que tem várias semelhanças também.
porque a gente geralmente pega isso, os post-its são o que guiam realmente a diagramação. Então, primeiro eu posiciono todos os post-its, depois eu desenho a lápis, né, daí, e aí escrevo e desenho a lápis, depois eu passo a caneta. Então, é meio, aqui não tem essa coisa do passar caneta, mas, enfim, já desenha direto, né? Que mais que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa para finalizar. Ah, sim, sobre tempo, tá? Bom, eu faço esse trabalho de facilitação visual já aí faz uns 6 anos, né? Então eu consigo desenhar tudo, né? Fazer isso bem rápido, até porque eu sou muito focada e, tipo, realmente quando eu vou fazer, eu foco. Como o Lucas já faz a colheita, eu sempre escuto as aulas, né? As mentorias, escuto mais rápido, assim, sabe? Só para eu ter mais uma noção. Eu, tipo assim, sei lá, vou lavar louça, vou arrumar minha casa, vou correr, vou na academia, e aí eu coloco isso para tocar e rápido para, tipo, ouvir o que está sendo falado. Aí depois eu vou lá e leio a colheita. E aí jogo tudo aqui, começo a diagramar e desenhar e finalizo. Isso demora mais ou menos 1h30, máximo 1h30 para cada um desses painéis, assim, sabe? Então, é legal de vocês terem essa noção de quanto tempo vocês gastam, né? Para cada trabalho, para saber quanto tempo leva, quantos trabalhos vocês conseguem fechar numa semana, quanto cobrar, essas coisas todas. Então, também sempre é importante ter essa noção de quanto tempo vocês demoram para fazer as coisas, para poder também argumentar isso com o cliente, porque às vezes ele vai achar que tu demora 1 hora e tu demora 5, né? E aí é legal de falar sobre isso também. Vou, acho que dar um stop share. Era isso, gente, eu queria mostrar para vocês. Comentem o que vocês acharam, se ficou mais claro, se deu uma desmistificada em termos de diagramação e de escolhas visuais e de como fazer um painel de facilitação visual. Eu falo isso direto, né, também aqui nos vídeos, mas vale sempre reforçar que a Céu Azul pensa todo esse processo da facilitação de uma maneira metodológica. Então, a gente tem realmente um método de como fazer isso, de como conseguir passar isso adiante, né, e ensinar. Isso não é um dom, isso é prática, isso é organização e planejamento. Então, e eu sou muito fã disso tudo, organização, planejamento, metodologias. E então, por isso, a gente está aqui mostrando um pouco para vocês como a gente faz no nosso treinamento de facilitação visual. A gente explica com muito mais detalhes todas as informações, todas as coisas que a gente acredita que são fundamentais para uma pessoa viver de facilitação visual. Mas é claro que a gente vai estar também entregando conteúdo gratuito aqui para que vocês entendam como as coisas funcionam, para que as pessoas também se desenvolvam, para que elas possam trabalhar com isso e ir vendo quais são as dúvidas que elas têm. Então, é isso. Comentem o que vocês acharam, se foi útil, como foi útil, o que mais que vocês têm de dúvidas, quais são os principais desafios que vocês veem na facilitação visual, que a gente vai estar sempre atento a isso. A gente está, né, super empenhado em desenvolver a cultura da facilitação visual no Brasil, desenvolver isso nos nossos clientes e também com os nossos alunos, com as pessoas que estão aí interessadas em se formar, como se transformarem em facilitadores visuais profissionais. Então, obrigada, beijos!